Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, fala sério, hein? Dá essa moral pra gente. Inscreva-se, curta, comente e compartilha. Já tem muita gente ligadinha nas mensagens aqui do Conversão. Deixa eu indicar para vocês um livro do nosso pastor Jorge Linhares. É tempo de lavar as redes. Quem mandou largar as redes? É tempo de lavar e de colocar a mão na obra. Não é tempo de parar. O mundo está dando muitas voltas e nós precisamos trabalhar para o Senhor. Bom, mas o Conversão é um podcast e o nosso convidado de hoje, ele é tenente-coronel da Aeronáutica, é professor convidado na FABAPAR, é pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, lá na minha Curitiba, desculpa aí, mineiros, e a gente tem um relacionamento legal porque ele é autor do best-seller Autoridade sobre as Trevas, mas está lançando, junto com mais duas autoras, O Alvo e Discernimento Espiritual. Ele é casado com a linda Fabiola. Eu estou falando do pastor Oswaldo Lobo. Bem-vindo! Oi, Priscila. Que bom estar aqui nesse canal. Que bom poder compartilhar a esperança que Deus deu para a gente através de Jesus Cristo e compartilhar tudo aquilo que a gente tem vivido com esse povo lindo do Senhor. Amém! Me conta, tenente-coronel da Aeronáutica, pastor, como foi essa transição da carreira? Me converti quando era segundo-tenente. Opa! Venho de uma família que era mergulhada no ocultismo. Me casei muito jovem, sai aspirante e você casa, a gente tem o militar tem isso. E esse encontro com Deus se deu ainda muito jovem, uma conversão que foi assim, impactou demais a minha vida. Eu logo mergulhei nas Escrituras Sagradas, na vida de intimidade com Deus, e tive um chamado pastoral, dessa vocação pastoral muito cedo na minha vida. Isso não impediu que eu concluísse a minha carreira, como diz o apóstolo Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira, guardo a fé e colocou a fé em prática. Isso aí, eu tenho pastoreado já há 26 anos nessa jornada de fé com Jesus Cristo. Você tem 2 filhos, a Natália e o Arthur, e agora tem netinha? A Natália casou com o Bruno, me deu o Natan, que tem 2 anos, e o Arthur casou com a Maria Francisca e me deu a Maria Vitória, que tem 6 meses. Olha, parabéns. Me conta, nós estávamos ontem participando da conferência Intercessão em Chamas. Uhum. Você publicou 9 livros, Exato. Quase todos no segmento de batalha espiritual, libertação. Como foi o direcionamento para esse caminho? Quando eu me converti numa igreja que participa de uma convenção, que ela é muito ortodoxa, ela é muito tradicional, e que essa visão de libertação, de guerra espiritual e cura da alma, ela praticamente inexistia. Mas com o crescimento da igreja, a igreja começa a absorver todo tipo de público que começa a entrar pelas portas da igreja. E muitas pessoas são afetadas por prisões, por jaulas, por cativeiros, por calabouços espirituais. Então existe muita confusão, pessoas dando um sentido psicológico, psiquiátrico, emocional, a sintomas absolutamente espirituais. Você sabe que a Bíblia ela revela de uma maneira muito clara os espíritos imundos, eles têm nomes e funções. Alguns espíritos na Bíblia, por exemplo, em Lucas capítulo 13, Jesus ele fala sobre uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Então, são enfermidades sem diagnóstico médico claro. Então, espírito de enfermidade é diferente de enfermidade. É diferente. Você dá uma topada com o teu pé na parede, na quina, você está com uma enfermidade aí que é absolutamente física, né? Isso. Você vai infeccionar. Agora, existem espíritos que eles, quando se alojam, quando eles entram na vida da pessoa, eles trazem consigo diversas enfermidades. Então, isso é muito comum, né? E à medida com que você vai caminhando na fé, você vai investigando a Bíblia Sagrada e você vai encontrando isso. Por exemplo, esse livro eu trato sobre libertação infantil, junto com a pastora Flávia, ela é uma pastora infantil,
e uma psicóloga, A Carolina. que é a Carol, porque é da Carol Protege. Trata sobre abuso, sobre pastoreamento. A Bíblia fala, por exemplo, de crianças endemoniadas. Em Lucas 7, há uma menina terrivelmente endemoniada em casa e a mãe vem atrás de Jesus pedindo socorro. E é bem claro que é terrivelmente endemoniado, né? Exatamente. Jesus diz, não é lícito dar o pão de filhos aos cães, aos cachorrinhos. Ela insiste, a filha dela é curada. Marcos capítulo 9, Mateus capítulo 17, conta a história de um menino. Ele estava enfermo. Jesus volta e ele fala, pedi aos teus discípulos que orassem e curassem o meu filho. E uma outra versão diz que expulsasse o demônio do meu filho. E eles não puderam. Quando Jesus se aproxima da criança, aquela criança cai endemoniada, a Bíblia diz que o diabo o lançou no chão, sacudiu violentamente. E ele pergunta para o pai, desde quando acontece isso? Olha, ele range os dentes, ele é lançado no fogo, ele é lançado na água, ele endurece o corpo, ele é envergonhado, ele dá um vexame. A impressão que você tem ali é que o menino tem uma espécie de epilepsia. É uma impressão, mas é muito mais grave do que isso. A Bíblia não deixa claro qual é a enfermidade, mas é uma enfermidade. Quando o demônio sai, a enfermidade sai junto. Então, se você pegar Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, você lê até o verso 15, você vai ver exatamente que é denunciado ali um espírito de enfermidade, que é diferente da enfermidade. Tá bom? Então, a enfermidade ela pode ser física, pode ser espiritual. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente fala, por exemplo, de depressão, a depressão é clínica. Okay. A depressão é uma desorganização química no corpo da pessoa. Certo. Então, existem os neurotransmissores e a ausência deles por diversos fatores, biológicos, fisiológicos, enfim, até hereditários, a pessoa não tem aqueles neurotransmissores. Você vai no médico, o médico ele entra com uma terapia medicamentosa, você organiza a produção desses neurotransmissores, a pessoa que é deprimida, ela volta a ter um equilíbrio. Existe a depressão que é emocional, ela afeta a alma, você perde alguém que você ama, você é mandado embora do emprego que te dava segurança, você é trapaceado dos negócios, você tem ali dentro uma emoção que te causa uma tristeza. Agora, e quando nada disso tem resposta da medicina ou da psicologia? Quando a psiquiatria, quando a psicologia não podem te ajudar. Então, eu já tratei de casos em que manifestou, você pergunta, qual é o teu nome? É a única coisa que eu pergunto quando eu estou em libertação e há uma manifestação demoníaca. Qual é o teu nome? O Espírito Imundo diz, meu nome é depressão. Você expulsa o Espírito Imundo. Responde especificamente depressão? Especificamente. Eles têm nomes, espírito de morte, espírito de mentira, espírito de esquecimento, espírito de sensualidade, espírito de luxúria. Eles, os espíritos imundos, eles precisam ser invocados. O que significa invocar? Chamar o nome, chamar pelo nome. É a mesma coisa que Deus fala em Romanos capítulo 10, por exemplo, com relação a ele. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se nunca ouviram falar? Então, a invocação é uma prática de convite. A pessoa convida, através de uma série de orações, de rezas, de mantras, de cantigas, enfim. Então, quando eu falo assim de enfermidade, a gente estava tratando especificamente da criança aqui, por acaso. A criança, então, também precisa de libertação. Precisa. Mas a criança é sempre vítima. Não fique pensando, essa criança aqui é terrível. Não é. É o lar que ela está que é terrível. Há uma desproteção espiritual. Toda vez que eu encontro, e é muito comum, assim, espíritos mais grosseiros, exus caveiras, pombagiras, que você vai orar e manifesta em criança de 3, 4, 5 anos, talvez o nosso ouvinte esteja horrorizado ao ouvir isso. Como é que Deus permite? Não é que Deus permite, são os pais, existe um abuso espiritual da parte dos pais. Então, todo tipo de violência doméstica, de violência de palavras, de violência física, de violência sexual. Quanto à vida da criança, ela abre uma porta. É o que a Bíblia chama de brecha. Né? Capítulo 22 de Ezequiel, verso 31, você abre uma possibilidade de uma entrada. Uma mãe que pega um filho e consagra o filho a uma entidade. Meu Tem filho a ver com o que o pessoal chama de legalidade ou não? Ou é brecha mesmo? Legalidade não existe, não está na Bíblia. Esse nome ele veio na esteira. Quando a libertação chega no Brasil, a guerra espiritual,
mais ou menos na década de 70 e 80, alguns livros muito interessantes, Dom Brachia, O Inimigo. Então, existem, na verdade, 4 vertentes de libertação hoje. São 4 escolas, né? Certo. A escola que prioriza o encontro mesmo, o combate, o conflito. Existe uma escola que ensina a se livrar do espírito imundo, retirando a exploração através da conversão, ou seja, trazendo a pessoa para a santidade. Aprenda uma coisa, o espírito imundo ele se alimenta de pecado. Onde não tem pecado, não tem demônio. A pessoa tem que entender isso. De alguma maneira, a pessoa está negociando a santidade em alguma área da vida dela. Tem muita gente que pensa que o espírito imundo não foi lá e possuiu a pessoa inteira, como o endemoniado gadareno de Marcos 5, de Lucas 8, de Mateus 8. Aquele homem era possesso de um espírito imundo. Mas, por exemplo, essa moça que eu citei, de Lucas capítulo 13, verso 10, ela ia para o culto. Ela estava dentro da sinagoga. Só que o espírito imundo operava na coluna dela e ela andava encurvada. Então, existem espíritos imundos que a pessoa fica cega, muda. Lembra que Jesus, ele, em Lucas 11, ele cura um endemoniado cego e mudo? Uhum. Então, é muito comum ele operar num membro, seja na língua, no braço, no sistema nervoso. O espírito de morte, quando ele manifesta, ele é muito feio, porque parece mesmo que a pessoa morreu. Então, o que você tem que buscar? A razão pela qual o espírito imundo está explorando aquela vida. Então, não tem a ver com você chegar lá e mandar o demônio sair. Você tem a ver com retirar a razão pela qual ele explora aquela vida com tragédias, com dramas, com mortes, com separações, com destruições. Respondendo a sua pergunta, quando você fala, quando você me pergunta... Se a criança precisa de libertação. Que a criança precisa. Na verdade, uma criança que manifesta demônio, o problema todo é o pai e a mãe. Você pode buscar o lar. O lar, ele vive sem Deus. O pai ou a mãe, quando dão um cartão vermelho para Deus, diz assim, eu não quero Deus na minha vida, eu não quero saber de Jesus, se desvia, a chamada apostasia, né? Se abandonam Deus, eles estão fazendo eles estão desconstruindo uma proteção espiritual. É daí que vem o nome autoridade. Autoridade, o que é na verdade? É uma proteção que você dá para todo mundo que está debaixo do Por teu isso conselho. que é brecha e não legalidade. A legalidade foi um nome que se deu. Uma palavra que se Entendeu? costumou. Se você pegar algumas escolas, por exemplo, Neuza Tioca, ela usa muito esse nome. A Bíblia chama a brecha de quê? De pecado. Uhum. Então eu vou dar um texto aqui, você pode buscar em casa aí, 2 Crônicas, capítulo 18, verso 33. Um soldado, ele atira uma flecha e ela entra nas brechas da armadura do rei, e o rei é atingido, é morto. Então a brecha espiritual, a gente gosta de usar metáforas mais agradáveis para chamar o pecado de coisas menos duras do que o pecado, do que a iniquidade. Na verdade, é pecado. É pecado. Só que a gente só liga a igreja evangélica dos chamados pecados cabeludos. O sangue inocente derramado. Ele matou, ela abortou, ela derramou sangue de um animal num terreiro ocultista. A pessoa caiu no terrível pecado do adultério, a pessoa vive uma ilegitimidade no seu casamento, ela é violenta, ela faz práticas na idolatria, nos feitiços, enfim, nos envolvimentos de encantamentos, as chamadas ciências mágicas, ou das trevas, tudo é a mesma coisa, né? A magia branca, a magia negra, tudo funciona. Aí as pessoas se preocupam com isso. Agora presta atenção. Como é que Saul ficou endemoniado? Se você pegar o texto, muito claro isso, no capítulo 15 de 1 Samuel, ali ele já se rebelou contra Deus. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus fala assim, você está convidando para a tua vida, você está fazendo um contrato espiritual com o mundo espiritual maligno, Saul. Você vê que um espírito de morte começa a perseguir ele, e aí ele fica com ciúme de Davi. Isso acontece no capítulo 18. Então, veja bem, ele já está sendo atormentado. A partir da desobediência que ele deu, da rebelião propriamente dita, é que ele deu a abertura, a brecha para a opressão é um passo para a possessão. Nossa Deus. A opressão, eu estou sendo oprimido. Muita gente é oprimida na Bíblia. Jesus no Getsemane, ele foi oprimido. Ali ele fala, minha alma está triste até a morte.
É assim que ele está ajoelhado. Um anjo vem para confortar ele no Getsemane. Quando a Bíblia fala de opressão, Saul está oprimido e Davi ia tocar harpa para ele. Aí Davi, no capítulo 16, ele é ungido. No capítulo 17, ele vence Golias. Só que no capítulo 18 acontece algo interessante. 1 Samuel 18, ele começa a vencer batalhas. E as mulheres de Israel começam a fazer canções para ele. Saul matou seus milhares, né? Mas Davi 10 milhares, né? O que Davi fala? Davi fica com ciúme e inveja. Davi não, Saul. Saul fica com ciúme e inveja. Aí todo mundo está pensando o quê? Ciúme e inveja não é problema. Porque são pecados que não são chamados de pecados grosseiros. Ou pecados profundos. Ele não matou ninguém. Ele não adulterou como Davi, mas ele ficou endemoniado. Então, que é tão grave quanto. Mas o pecado que abriu a porta foi a rebelião. Foi a rebelião. Então, quando a gente trata, tem muita gente pensando num demônio que entra na caneca. Pastor, fizeram um trabalho para mim, um feitiço para mim. Se na tua cabeça você não compreender, Tiago 4,7, obedeça a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. A perseguição espiritual, ela só vem quando você desobedece a Deus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Então existe uma permanente tentativa das pessoas se libertarem sem sair do pecado. Então é como, você imagina que isso aqui é lixo, tá bom? Eu tenho lixo aqui em cima da mesa, imagina isso. E aqui tem um monte de mosca, porque a mosca fica em cima quê? Daquilo que é podre. Né? Satanás é denunciado como Baal Zebub, ou seja, o príncipe das moscas, né? O Deus das moscas, o rei do esgoto, é isso que ele é. Então imagina assim, um monte de mosca aqui. Aí eu chego assim, ó, em nome de Jesus, sai. Priscila, a mosca vai sair e vai voltar. Porque aquele ambiente é impregnado de sujeira. Então, existe uma irresponsabilidade. É por isso que o mesmo texto, em Mateus capítulo 12, Jesus vai falar o seguinte: quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra. Ele vai voltar para a antiga casa que está limpa, vazia e adornada. Ela foi purificada. Jesus não está ali. Ela está preparada para receber alguém. Ele chama outros 7 piores. E a vida dela começa a ficar mais estragada. Grave. Você está entendendo por quê? Então a questão da libertação é o quê? É você retirar o pecado para longe da vida da pessoa. Quando você retira a sujeira, os demônios vêm juntos. Então qualquer tipo de processo de libertação em que a pessoa não queira... não volta, não. É só um exemplo. Estou brincando, mas... Qualquer tipo de processo de libertação que a pessoa não queira abandonar o pecado, ele vai ser frustrado. Com certeza. Você falou das crianças... Deixa eu beber, não é água. Agora é água. Você falou das crianças. Há uma espécie de estratégia, um movimento mundial, um movimento global para capturar realmente nossas crianças? Isso vem acontecendo gradativamente? Não apenas demônios, mas uma ideologia, alguma coisa sendo colocada na cabeça delas? Você usou muito bem a palavra, ideologia. Então vamos tratar disso. Eu falei aqui que os espíritos imundos eles precisam de quê? Do ambiente. Né? Existem famílias, Priscila, que oferecem... A gente falou assim de um pouquinho de sujeira. Existem famílias que oferecem banquetes para Satanás. Existem, assim, muitos pecados. Então, dentro das escolas, uma criança hoje, que ela entra no ensino médio, eu até digo que o ensino fundamental ainda você consegue controlar. E no ensino universitário, existe uma estratégia ideológica para afastar crianças e jovens de Deus já nessa fase. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, ela vai crescer e não vai se desviar. Ela vai oferecer para aquelas crianças, a tentação é uma oferta boa, de algo bom, por um caminho mau. Então eu ofereço para você um bom casamento, sem você tomar o cônjuge da outra. Eu ofereço para você a possibilidade de ficar rico, sem fraude, sem roubo.
eu ofereço para você a opção de você ter uma boa profissão, sem colar na prova. Certo. Então a tentação te oferece algo bom por um caminho ruim. É isso que está acontecendo nas escolas. De cada 4 crianças hoje que entram na escola, crentes, filhos de evangélicos, 3 vão se desviar. Misericórdia, é pesada essa estatística? Para você ter uma ideia, eu vou falar sobre mídia. Hoje todo mundo está conectado, hoje todo mundo está na internet. Criança, essa estatística não é minha, existe um site chamado www.familyfoundation.com, eu tiro de lá, e o barna.com, do pastor Barna. Eles são sites que trazem pesquisas científicas. Isso não é revelação, isso é uma pesquisa que acontece dentro do meio evangélico cristão americano. Uma criança de 9 anos, hoje, de 8 a 9 anos, já foi submetida, se ela tem um celular, à pornografia. Com certeza. Hoje, crianças de 10, 11 anos, dentro da igreja, elas estão trocando nudes com seus colegas. Mesmo tão novos. Agora, se segura no que eu vou falar. 90% dos jovens que estão namorando na igreja, 90%, só 10% escapa. E esse namoro passa de 1 ano, eles já estão vivendo maritalmente. Eles já estão tendo relação sexual. 90%. O que aconteceu? Nós deixamos de comunicar os valores e os princípios da igreja para os jovens, para as crianças? O que nós, nossa geração, que tem 20, 30 anos de crente, ou até mais como eu, o que nós fizemos errado para isso estar dentro da igreja? A igreja, ela não é culpada pelas crianças. Tá. A igreja é culpada pela ausência do discipulado. Quando a igreja ela pensa em crescer para agradar o público, hoje há mais um esforço para você não perder a ovelha do que para você ganhar a ovelha. Os movimentos da igreja vem muito mais gente de fora da igreja, que já era evangélico, do que gente batizada. Então hoje, a maior igreja que existe no Brasil é a chamada igreja flutuante. O que é a igreja flutuante? É aquele irmão que passa 1 ano, 2 anos numa igreja, aí ele fala, eu já estou satisfeito aqui. Essa igreja não consegue mais me alimentar. Aí vai para outra igreja, e aí vai para outra igreja, e vai para outra igreja. Fica pulando de igreja em igreja. Qual é o problema disso? Você não consegue discipular o pai, não consegue discipular a mãe. E esse mundo veloz de 5G hoje faz com que o pai ele terceirize para a igreja uma responsabilidade que é dele. Então, o assunto da sexualidade ela tem que ser trazido pelo pai. O assunto da santidade, da honestidade, da lealdade, da honra, tem que ser dado pelo pai. Então, os pais hoje, evangélicos, esse crescimento, essa multiplicação, essa fertilidade como a igreja evangélica cresce, ela cresce sem uma estrutura de ensino que diga aos pais. Muita gente levanta a mão, aceita Jesus e continua na mesma vida velha. Porque para ele é interessante para o céu, mas para ele não é interessante ele abandonar o vício. Para ele não é interessante ele abandonar o prazer do pecado que ele está vivendo. Não, vem para Jesus que depois tudo se acerta. Na verdade, não há arrependimento. Não há conversão. O temor do Senhor não existe. O que você está fazendo com a tua vida? Então, os filhos estão vendo isso. Então, quando eu digo que 75% de cada 3, ou seja, cada 3 de 4 crianças entram para a faculdade, vão usar droga, alguns vão se perder na droga, vão perder a virgindade, vão se aprisionar nas chamadas alianças de alma, vão ser feridas, vão ser machucadas. E depois, quando voltam para a igreja, elas voltam completamente devastadas. Ou seja, elas dão mais trabalho depois do que se tivessem permanecido na igreja. Isso tudo, aí a gente volta para a questão da educação. A educação hoje, ela excluiu os princípios. Hoje você manda um filho para a faculdade, você não está nem preocupado. Eu já era uma pessoa, principalmente essas faculdades chamadas estaduais, federais, né, do governo, você fica preocupado em ele não se meter com o que é ruim. Você não tem que ficar preocupado. E aí, quando você tirou em cálculo, quando você tirou em física, quando você passou a ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom professor, não, você quer saber, você não usou droga? Misericórdia, perdeu até o foco na questão do estudo, da capacitação. Quer né? dizer, o filho hoje tem que passar por um crivo da universidade para ele ser alguém. Meu filho tem que ser alguém. Mas o pai fica sabendo que ali ele pode se tornar um ninguém. Verdade. Você entende isso? Então, quando você fala de libertação infantil, tem a ver com os pais. Tem a ver com a estrutura de autoridade sobre a vida dos filhos.
sem errar. Você viu uma criança endemoniada? Isso é comum numa igreja que trabalha nessa hora que as pessoas vêm pedir socorro. Tem gente que nem acredita nisso. Está na Bíblia. Você vê lá Marcos 9, Mateus 17, Lucas 7. O pessoal diz, não, ele não acredita. Mas pra gente, eu vivo nisso há 26 anos, esse livro de discernimento espiritual, eu dou ferramentas para as pessoas daquilo que eu vivi, mas todas elas fundamentadas aonde? Na Escritura Sagrada. Você não pode ir além daquilo que está escrito. Você falou uma coisa certa. Pelo que eu observo no seu ministério, o foco, a base sempre é a palavra de Deus, né? Tem que ser. Porque achismo nessa área tem aos montes, mas fundamentado na palavra, a libertação verdadeira, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32 todo mundo conhece. Pouca gente cita. João 17,17. Pai, Jesus orando, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, eu costumo ensinar, eu dou muitos cursos para pastores, para líderes, para pais, para leigos. Eu costumo dizer o seguinte, cuidado com gente que vê o invisível e não consegue ver o visível na sua cara. Então, existe um monte de profeta, profetisa, que vai dizer assim, olha, fizeram macumba pro teu marido, pro teu filho. Você já deve ter ouvido isso. Todo mundo já ouviu, né? Isso é uma grande besteira. Porque as pessoas têm medo da macumba, mas não têm temor da bênção do pastor. A macumba tem poder, a bênção do pastor é mais ou menos. E a Bíblia diz justamente o contrário. Diz justamente o contrário. Em Números 23, sobre a vida do povo de Deus não vale encantamento, não vale bruxaria, não vale macumbaria, não vale o trabalho enterrado. Eu me converti, a minha família, uma parte da minha família vem do ocultismo. Pegaram o meu nome, colocaram num bife, amarraram num bife com pimenta. Bife, carne mesmo. Bife, carne. Que são as chamadas consagrações de alimento. Né? Se você lê 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20, o apóstolo Paulo falou assim, você não pode beber do cálice do Senhor, beber. E do cálice dos demônios. Você não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele está falando ali, aquele povo está entendendo muito bem. Essas pessoas que fazem feitiços, que vão para as encruzilhadas colocar comida, manjares, bebida, eles estão fazendo o quê? Uma oferta é uma oferenda e aquilo é comido ali. Ainda que seja um pouquinho, ele é comido. Uhum. E quando eu falo assim de que fizeram comigo, então eu me converti, entreguei minha vida a Jesus seriamente. Eu me lembro de ter chegado em casa, no dia que eu me converti, peguei as bebidas, que eu nunca fui de beber, não. Eu nunca tive problema com bebida, não. Mas eu tinha em casa. Eu abri aquelas garrafas de vinho e joguei tudo na pia, joguei fora. Conversão mesmo? Conversão. Eu fumava, meu pai me ensinou a fumar desde os 13 anos. Eu fumei, eu me converti com 23. Eu peguei isqueiro, cinzeiro, cigarro e joguei fora. Então você se separa, o nome disso é santidade. É quando você se separa do pecado. O mundo você não vai sair dele, mas o sistema você pode dizer para ele, eu não quero mais isso com você. Certo. Aí pegaram meu nome, amarraram no bife, aí bota na boca de um cachorro, é maldade. Costura a boca do cachorrinho. Oh, meu Deus. O cachorro, ele morre de fome. Então, o que o feitiço faz? Faz a tua vida ser impregnada. Pimenta, o que é? Ardida. Né? E vai secando. Muito desse feitiço, eles funcionam por quê? Porque a pessoa não tem Jesus. A pessoa não tem... Ih, pastor, pegou a macumba. Sabe por que pegou? Porque ela não tem Deus. Se tiver, não pega. Se tiver, não pega. E aí jogaram meu nome dentro da cova, no cemitério, jogaram meu nome dentro do poço, fizeram um monte de trabalho. Essa moça, minha parente, depois veio se converter, 2 anos depois, ela falou, o que eu achava interessante em você, é que você era jovem, e ela trabalhava, quando você fala de quimbanda, a Umbanda tem 2 lados, né? A parte que só faz bondade até meia-noite, depois de meia-noite, abre um véu, assim, abre uma cortina. Como se fosse o santo dos santos, na verdade, o pecado dos pecados, ele entra lá para pedir o quê? Para pedir coisas o mal, para matar, para destruir, para o chefe ficar doente, ele assumir a posição, pegar mulher, pegar roupa íntima, misturada com sêmen do amante, leva para fazer trabalho, para destruir o casamento. Tudo isso acontece. Esses são chamados trabalhos de encantamento. Eu tô aqui aprofundando no podcast para as pessoas entenderem que nada me afetou.
Glória a Deus. Sobre a tenda do povo de Deus. Então, essa pessoa que depois se converteu falou que fez coisas terríveis. Falou assim, eu mandava matar garrote, pegava o sangue em oferenda, nada acontecia com você. Então foi isso que despertou ela. Então falou, a nossa cobertura espiritual está em Deus. Aleluia. Está debaixo do sangue de Jesus. Quando você se converte, Deus ele pega você. Quando a Bíblia diz que ele nos retirou, nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, aquele império das trevas é desautorizado, ele não pode te tocar. Amém. Então isso não pode trazer medo na vida das pessoas. Obedeça a Deus. Resista ao diabo, ele vai fugir. Ele não vai te perseguir. Ele vai fugir de você. Amém. Amém? Olha só, deu para perceber que a gente tem muita coisa para conversar. Como aqui no podcast não vai dar tempo, deixa pra gente os seus canais. Então, se você quiser me seguir, eu tenho um canal no YouTube, o Oswaldo Lobo. Se você digitar Oswaldo Lobo, você vai cair direto no canal. Eu tenho um site onde está o meu www.pastorlobo.com e eu tenho uma plataforma, um instituto. Na verdade, eu sou diretor do instituto, chama-se Instituto Êxodo de Libertação. Eu tenho uma plataforma com cursos, é o cursos.pastorlobo.com. São cursos de 40, de 60 horas. Hoje, por exemplo, nós estamos com uma campanha, né? Que é você vai lá, você tem uma ideia, você vai ter acesso a uma enormidade de coisa, como uma plataforma do Netflix, essas plataformas de streaming de vídeo. Você tem lá, você tem dezenas, centenas de horas de curso, você vai lá, você paga uma mensalidade bem baixinha, R$19,90, e você tem acesso. A hora que você viu tudo, você vai lá e cancela. É o curso.pastorlobo.com. Essas são e meu Instagram também, né? PR Oswaldo Lobo, você pode ir lá me seguir no meu Instagram. Vamos seguir. Olha só, ele é autor do Autoridade sobre as Trevas, que está na sua 10ª edição e é um super best-seller. Pra gente foi um tremendo prazer ter o pastor Oswaldo Lobo, que eu tenho a alegria de chamar de amigo, aqui no Conversão. Fica ligado nos nossos novos convidados e até a próxima.